teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. 13º domingo do tempo comum. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que todos os entes humanos se alegrem no Senhor e exultem de alegria no Senhor. Eis porque meu coração está em festa. No Salmo hoje, que está respondendo à primeira leitura do livro dos Reis, que a essência é a vocação do profeta Eliseu. É a profecia de Elias, e Elias chama Eliseu para profetizar, para evangelizar. E respondendo essa primeira leitura, no Salmo 15, um salmo de louvor ao Senhor, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Somente o Senhor é a nossa herança para sempre. Que o coração de todos estejam em festa e juntos vamos bendizer ao Senhor e dar graças ao Senhor e louvar em todos os momentos o Senhor. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, a pedagogia fundamental é o amor e a caridade. É ter a caridade e viver os mandamentos. Amar todos os entes humanos igualmente. Amar
como a si mesmo, que toda a sociedade amem o próximo como a si mesmo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A essência do Evangelho de hoje é a vocação para evangelizar, viver sem nada antepor ao amor de Cristo e o seguir anunciando a boa notícia pelo mundo afora. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. E Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Quem são esses mensageiros que Jesus enviou à sua frente? Esses mensageiros somos todos nós, que Jesus envia para anunciar a boa notícia, para anunciar o Evangelho pelo mundo afora. E todos puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar a hospedagem para Cristo Senhor. E os samaritanos não receberam Jesus. Qual é a lógica nessa perícope que os samaritanos não receberam Jesus? A lógica é quem não recebe a evangelização, quem não vive o Evangelho corretamente. E vendo que os samaritanos não receberam Jesus, Tiago e João ficaram irritados e disseram ao Senhor, interrogando: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Eles ficaram totalmente irritados. E o nosso Senhor Jesus Cristo os repreendeu. Que eles ficaram totalmente irritados. Senhor, queres que mandemos fogo do céu para destruí-los? O Senhor os repreendeu. E os apóstolos, enquanto estavam caminhando, outro disse: Eu te seguirei para onde quer que for. É a vocação.
Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo repreendeu Tiago e João, outro disse: eu te seguirei para onde quer que fores. E vem a lógica da perseverança para viver sem nada antepor ao amor de Cristo. E no momento em que Tiago e João disseram para mandar fogo do céu para destruí-lo, destruí-lo quem? Os samaritanos, porque não receberam Jesus. É a lógica da paciência, do amor. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo os repreendeu. E outro disse: eu te seguirei para onde quer que fores. E a lógica da perseverança, de viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Aqui no ponto A, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: temos o ponto A. As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. No ponto A. Por que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta falando das raposas e dos pássaros do céu? E o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? Porque tem que preocupar com anunciar o reino de Deus. Todos nós temos que preocupar em anunciar o reino de Deus. No ponto A, é preocupar com anunciar o reino de Deus, que as raposas e os pássaros do céu têm tocas, as raposas têm tocas, não precisam preocupar com nada. E os pássaros também voando não precisam preocupar com nada. E nós temos que preocupar em anunciar a boa notícia pelo mundo afora. E novamente, Jesus disse a outro, pela segunda vez: segue-me. Esse outro que Jesus disse: segue-me, que Jesus chamou para seguir, disse: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Por que esse outro disse: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai? E o Senhor disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Qual é a lógica nesse argumento do nosso Senhor Jesus Cristo? Que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou para o seguir. E ele disse: deixa-me primeiro eu ir enterrar meu pai. Nessa lógica, a realidade em que transparece em nosso cotidiano é que nós não podemos ser apegados às coisas físicas. Temos que preocupar com anunciar o reino de Deus. Primeiramente, temos que fazer uma análise literária nessa perícope. Jesus está falando, e esse que Jesus chamou para o seguir, e ele disse: deixa-me primeiro eu ir enterrar meu pai, não está falando de pai biológico e nem de um ente querido, de um amigo querido que fez a Páscoa eterna. A lógica é perseverar para anunciar o reino de Deus. É perseverar para anunciar o reino de Deus, que temos que perseverar para anunciar o reino de Deus. E pela terceira vez, no ponto C, outro disse: deixa-me primeiro, que seguia o Senhor, mas para deixar primeiro despedir dos seus familiares. E é perseverar para anunciar o reino de Deus, não ficar preocupado com outras coisas no mundo físico. E também é a mesma lógica do ponto B. Nesse ponto C, é estar perseverando para anunciar o reino de Deus, que colocar a mão no arado e olhar para trás, não vai sair boa a oração.
vai ficar totalmente desarrumada a aração se olhar para trás. Se colocar a mão no volante de um carro, ligar o carro, pisar na embreagem, jogar segunda, soltar a embreagem e de segunda olhar para trás, no volante o carro vai sair da direção. E se está anunciando o reino de Deus, está se preocupando com outras coisas no mundo físico, não vai anunciar o reino de Deus. Não vai anunciar o reino de Deus, vai ficar totalmente confuso. O que Jesus argumenta é para viver sem nada antepor ao vosso amor e anunciar o reino de Deus, e não olhar as coisas para trás, não olhar as coisas do mundo físico. Nessa segunda parte do Evangelho, no ponto A, B e C. No ponto B, no ponto A, é seguir o nosso Senhor Jesus Cristo e não ser apegado às coisas do mundo físico, perseverar no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. No ponto B, é viver sem nada antepor ao amor de Cristo e anunciar o reino e não estar preocupado com as coisas do mundo físico, estar semeando justiça, paz e amor. No ponto C, é perseverar, estar apto para anunciar o reino de Deus, forte na fé, alegre na esperança, e anunciar o reino de Deus e ensinar as pessoas a semear justiça, paz e amor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, perseverem e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Defesa, Virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José,
Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, bom e delicioso almoço, que em tudo Deus seja glorificado. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Peregrinos longes terras, caminhamos através de altos montes e altas serras para vos beijar os pés. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta